Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do domingão, dia 2 de novembro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Tá. Vinheta! Time, domingão, grade do jeito que a gente gosta e claro que eu separei o melhor pra vocês. Então se puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também trago o melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Bora! Começando na Itália, 8h30 da matina, jogo entre Verona e Inter de Milão. A Inter de Milão vem na terceira colocação e o Verona, 18º colocado dentro de zona de rebaixamento. Puxando o race, vamos lá. O Verona em casa empatou 4, perdeu uma, empata bastante jogando em casa. A Inter de Milão fora, perdeu uma, ganhou 3, empatou outra. No histórico, geralmente a Inter de Milão se dá melhor. 5-0, aqui um 2-2, 6-0, 3-1, 2-1, 4 vitórias para a Inter e um empate. Pré-live, mesmo jogando fora de casa, a Inter de Milão é favorita. Vitória da Inter de Milão. 11 da matina na Escócia, um jogo de Copa, uma semifinal entre Celtic e Rangers. Time, vamos lá. Se a gente puxar aqui os últimos jogos do histórico entre Rangers e Celtic, Celtic e Rangers, dos 10 últimos jogos, das 10 últimas partidas, em 8, a gente tem pelo menos 2 gols por confronto. Então, pré-live, um jogo aqui para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. E diante de tamanha rivalidade, pelo menos um cartão para cada equipe. Fechou? 11 da manhã na Inglaterra, Premier League, jogo do West Ham contra o Newcastle. Vamos lá. O Newcastle vem na 12ª colocação e o West Ham é o vice-lanterna. Olha a campanha do West Ham até o momento. 9 jogos, apenas uma vitória, um empate e são 7 derrotas. Puxando o race, mesmo jogando em casa, a campanha do West Ham é horrível. São 4 derrotas e um empate. O Newcastle jogando fora, perdeu uma, ganhou uma, empatou 3. Time, aqui pensando em resultado, Newcastle empate anula, dupla hipótese Newcastle. Probabilidades na tela. Probabilidades na tela aí para West Ham e Newcastle. Jogo para 2 gols, 75%. Escanteios, West Ham 4.4, Newcastle 5.1 de média. Cartões pode ser bacana, tá? West Ham 1.6 e o Newcastle 1.4. Médias baixas para cartão. Juizão 3.4, também média baixa. Primeiro tempo, o West Ham tem uma média de meio cartão por partida e o Newcastle também meio cartão por partida. Dá pra gente pensar aqui num primeiro tempo com menos de 2 cartões. Prováveis escalações aqui para West Ham e Newcastle. Vamos lá. Jogadores aqui para finalização, chute a gol. Pelo lado do West Ham, Jarrett Bowen. E para finalizar de fora da área, o Paquetá. O Paquetá também é um jogador interessante para desarmes e para cometer falta, tá beleza? Pelo lado do Newcastle, finalização, chute a gol, o Gordon. Para desarmes e faltas, Bruno Guimarães. Fechou? 11h30 da manhã, Alemanha, Bundesliga, jogo entre Colônia e Hamburgo. Time, seguinte, já puxei direto para a tabela de probabilidade. Jogo bom para gols, tá? Pelo menos 2 gols na partida, 80% aí de probabilidade para acontecer. Escanteios, Colônia 6.1, Hamburgo 5.3. Com relação aos cartões, Colônia 1.2, Hamburgo 1.7 e o Juizão 5.1. Fechou? 13 horas agora na Sérvia, jogo do Crvena Zvezda, o Estrela Vermelha contra o Radnik. Time, é o seguinte, na última rodada, o Crvena Zvezda aprontou bonito com a gente, né? Tava ganhando por 2-0 do Vojvodina e aí tomou uma virada por 3-2. Complicado. Voltando para análise. Vem na primeira colocação, vai enfrentar aqui o 13º colocado. Crvena Zvezda, favoritaço para ganhar. O problema é que a cotação é muito baixa. Então, primeiro tempo, o Crvena Zvezda amassando na pressão, vitória do Crvena já no primeiro tempo e também um gol já no primeiro tempo. Outra alternativa que eu gosto aqui, escanteios. Como o Crvena Zvezda joga em casa, deve começar na pressão. Se não sai o gol, sai o escanteio. Então, um escanteio de 0 a 10 minutos e também final do primeiro tempo.
Se o jogo ainda tiver 0 a 0 ou Crevena Zvezda perdendo, um escanteio no final do primeiro tempo. Fechou? 13h15, França Ligue 1, jogo do Lille contra o Rangers. O Lille vem na 7ª colocação, vai jogar contra o 13º colocado. Time, vamos lá. A equipe do Lille tecnicamente é superior e o Lille joga em casa. Tem tudo para vencer, tá beleza? Vitória do Lille. Pensando aqui em gols, pelo menos um gol do Lille na partida. Over meio gol, Lille. E também falando um pouquinho de escanteios, como o Lille joga em casa, provavelmente deve iniciar com mais posse e mais pressão. Vai atacar. Se não sair o gol, sai o escanteio. Primeiro tempo, mais escanteios para o Lille. Fechou? 13h30, voltando para a Alemanha, Bundesliga, jogo do Wolfsburg contra o Hoffenheim. Time, é o seguinte, se a gente puxar, olha, o histórico do confronto, geralmente partidas com muitos gols, tá? 2 a 2, 3 a 0, 2 a 2, 2 a 1, 3 a 2. Pré-live, jogo aqui para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Olha uma coisa, o Wolfsburg em casa vem numa tocada muito complicada. 4 derrotas, 1 empate. O Hoffenheim jogando fora, empatou 2, ganhou 3. Pensando em resultado, talvez aqui uma dupla hipótese Hoffenheim ou handicap asiático mais 1, Hoffenheim. Fechou? 13h30, Inglaterra Premier League, jogo do City contra o Bournemouth. Vamos lá. Bournemouth, vice-líder da competição. Quem diria que o Bournemouth nesse momento seria o vice-líder da Premier League. E o City é o 5º colocado. Vamos dar uma olhadinha aqui no retrospecto. O City em casa ganhou 4, só perdeu 1. Mercado de gols muito forte. O Bournemouth fora, ele oscila. 2 empates, 1 vitória apenas e são 2 derrotas. Mercado de gols também muito forte. Histórico do confronto, 3 a 1, 6 a 1, 4 a 0, 2 a 1, 2 a 1. O City geralmente se dá melhor e partidas com muitos gols. Então vamos lá. Pensando aqui em resultado, City empate anula, City para vencer um dos tempos, uma das partes. Pensando em gols, um jogo para pelo menos 2 gols e primeiro tempo em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para City e Bournemouth. Vamos lá. Jogo para 2 gols, 85%. Gol no primeiro tempo, 80%. Pré-live, jogo bom para gols. Escanteio, City 7.9, média alta, e o Bournemouth 4.7. Talvez aqui, ó, final do primeiro tempo, o City na pressão e esse gol ainda não saiu, um escanteio no final do primeiro tempo, tá beleza? Cartões, City 0.6, média baixa, Bournemouth 2.4 e o Juizão 2.1, juiz com média baixíssima. Primeiro tempo, City 0.2, Bournemouth 1. Dá para pensar também um primeiro tempo aqui com menos de 2 cartões. Time, para complementar essa análise aqui entre City e Bournemouth, jogadores, vamos lá. Finalização, chute a gol, mesmo gol. Pelo lado do City, o Haaland. Para finalizar de fora da área, Tijani Reinders. E também finalização, chute a gol, o Phil Foden. Pelo lado do Bournemouth, finalização, chute a gol, Semenyo e o Evanilson. Para desarmes, pelo lado do Bournemouth, Adams. Desarmes pelo lado do City, Orelli. Fechou? 14 horas chegando no Turcão da Massa, jogo do Besiktas contra o Fenerbahçe. Time pré-live, aqui eu prefiro gols, tá? Um jogo com alta probabilidade e chance de sair gol. 2 gols na partida, 80%. 3 gols na partida, 75%. Gol no primeiro tempo, também 75%. Pré-live, jogo bom para gols. Escanteios, Besiktas 6.1, Fenerbahçe 5.1. As duas equipes com boas médias aí de cantos. Com relação aos cartões, Besiktas 2.2, Fenerbahçe 2.5, um cartão pelo menos para cada equipe. Fechou? 14h30 na Espanha, La Liga, jogo do Barcelona contra o Elche. Vamos lá. Primeiro, classificação. O Barça, vice-líder, jogando contra o 9º colocado. Race das equipes. O Barcelona em casa ganhou 4, só perdeu 1. Mercado de gols muito forte. O Elche jogando fora, ganhou 1, perdeu 2, empatou 2. Mercado de gols eu também gosto. Histórico do confronto. 3 a 0, 3 a 2, 3 a 0, 1 a 0, 5 a 0. O Barça ganha e ganha bem. Pré-live, vitória do Barcelona e uma partida aqui para pelo menos 2 gols. O que eu gosto aqui também? Primeiro tempo, provavelmente o Barça com muito mais posse de bola e fazendo pressão. Então dá para a gente pensar aqui em finalização e escanteio a favor do Barça no primeiro tempo. Mais de 5,5 finalizações Barça no primeiro tempo, mais de 0, mais de 1 escanteio Barça no primeiro tempo.
Probabilidade aí na tela. Probabilidades na tela aqui para Barcelona e Elche. Jogo para 2 gols, 90%. Jogo para 3 gols, 75%. Gol no primeiro tempo, 80%. Primeiro tempo em alta intensidade, um gol já no primeiro tempo. Escanteios, Barcelona 7.7, média alta de cantos, o Elche 3.2. Aqui primeiro tempo, Barcelona com mais escanteios, Race 3 cantos Barcelona. O Barça fazendo 3 escanteios primeiro, que é a equipe do Elche. Eu também gosto aqui, ó, um escanteio de 0 a 10 minutos. Alta probabilidade dele acontecer pelo lado do Barcelona. Um escanteio de 0 a 10 minutos. E final do primeiro tempo, jogo 0 a 0, o Barça na pressão, ou vai que o Barça tá perdendo, um escanteio no final do primeiro tempo. Cartões, Barcelona 2, Elche 2.4, um cartão aí para cada lado. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Barcelona e Elche. Time é o seguinte, pelo lado do Barça, finalização, chute a gol, mesmo gol. Lamine Yamal, Ferran Torres e também o Rashford. Para desarmes, o Koundé. Pelo lado do Elche, para finalização, chute a gol, Rafa Mir. E para desarmes, quem vai marcar o Lamine Yamal é o Affengruber. Então, é o cara para desarmes e também para cometer faltas. Fechou? 16 horas, Campeonato Brasileiro na tela, o Bahia recebendo o Bragantino. Vamos lá. Bahia na 5ª colocação e o Bragantino é o 12º colocado. Time puxando o Race, o Bahia em casa. Dos 5 últimos jogos ganhou 4, só perdeu uma, perdeu para o Cruzeiro que está lá em cima. E o Bragantino fora de casa, num retrospecto muito ruim. São 4 derrotas, um empate. Então, jogando em casa, eu acho que o Bahia não perde. Bahia empate anula, Bahia para vencer um dos tempos, uma das partes. E pensando em gol, pelo menos um gol do Bahia na partida. Até porque, se a gente olhar aqui o retrospecto do Bragantino jogando fora, dos 5 últimos jogos, tomou gol em todas as partidas, tá beleza? Over meio gol, Bahia. Probabilidade aí na tela. Probabilidades na tela aqui para Bahia e Bragantino. Jogo para 2 gols, 60%. Pensando aqui em gols, como eu falei no início da análise, um gol do Bahia. Over meio gol, Bahia. Escanteios, Bahia 6.2, Bragantino 3.9. Só que o Bragantino jogando fora, ele cede muitos escanteios, 6.6. Por esse motivo, primeiro tempo, mais escanteios pro Bahia. Cartões, Bahia 2, Bragantino 3.2. Um cartão aí para cada lado. 16 horas ainda no Brasileirão, o Ceará recebendo o Fluminense. Fluminense vem na 6ª colocação e o Ceará é o 14º colocado. Time é o seguinte, o Ceará em casa oscila e o Fluminense jogando fora também oscila. O mercado, ele está dando uma cotação maior pro Ceará. Só que o Ceará joga em casa. Eu acho um confronto aqui bem equilibrado. Por esse motivo, pensando em resultado, handicap asiático mais um, Ceará, tá beleza? Probabilidades aí na tela. Probabilidade aí na tela para Ceará e Fluminense. Jogo para 2 gols, 60%, probabilidade baixa. Partida para menos de 4 gols, 85%. Pré-live, jogo aqui para menos de 4 gols, tá bom? Escanteio, Ceará 5.7, Fluminense 4.3. Final do segundo tempo, jogo ainda em aberto, um escanteio no final do segundo tempo. Cartões para fechar, Ceará 2, Fluminense 2, um cartão para cada equipe. 16 horas no Brasileirão, o Corinthians recebendo o Grêmio. Tabela de classificação, o Corinthians vem na 10ª colocação e o Grêmio é o 11º colocado. Time é o seguinte, Corinthians em casa, dos 5 últimos jogos, apenas uma derrota. O Grêmio jogando fora, dos 5 últimos jogos, apenas uma vitória. Então eu acho que o Corinthians não perde. Pensando aqui em resultado, Corinthians empate anula, dupla hipótese Corinthians. E pensando em gols, pelo menos um gol do Corinthians na partida. Over meio gol, Corinthians. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Corinthians e Grêmio. Jogo para 2 gols, 70%. Jogo para menos de 4 gols, 85%. Pré-live, jogo para menos de 4 gols. E como eu falei, né? Pensando aqui em gols, um gol do Corinthians na partida. Escanteios, Corinthians 4.9, Grêmio 2.5. A média do Grêmio jogando fora de casa é uma média muito baixa de escanteios. E olha a média de escanteios cedidos pelo Grêmio, 8.1. O Grêmio sofre muitos escanteios quando joga como visitante. Por esse motivo, primeiro tempo, mais escanteios pro Corinthians. Cartões, Corinthians 2.9, Grêmio 2.4.
pelo menos um cartão para cada lado. Prováveis escalações aqui na tela para Corinthians e Grêmio. Jogadores para finalização, chute a gol ou mesmo gol, pelo lado do Corinthians, o Depay e também Yuri Alberto. Fechou? 16h45 na Itália, jogo entre Milan e Roma. Pré-live, um jogo bem equilibrado. Time, o que me chamou a atenção aqui? Vamos lá. Eu puxei o histórico desse confronto na casa do Milan. Dos 10 últimos jogos entre Milan e Roma, apenas uma partida que ficou no 1-0. Todos os demais jogos, pelo menos 2 gols. Ou seja, dos 10 últimos jogos do histórico, em 9 a gente tem pelo menos 2 gols. É uma baita tendência. E a cotação para 2 gols nessa partida é uma cotação interessante. Então, para esse jogo pré-live, jogo aqui para pelo menos 2 gols. 17 horas, Espanha, La Liga, jogo do Real Betis contra o Mallorca. Vamos lá. Real Betis vem na 7ª colocação, jogando contra o 16º colocado. Real Betis em casa, dos 5 últimos jogos, perdeu 2, ganhou 2, empatou 1. O Mallorca jogando fora, são 3 derrotas e 2 vitórias. Pensando em resultado e olhando a parte técnica, eu acho que o Real Betis não perde. Real Betis empate anula, dupla hipótese Real Betis. O Real Betis jogando em casa é uma equipe que geralmente faz gols. Então, pensando em gols aqui, pelo menos um gol do Real Betis na partida. Over meio gol, Real Betis. Antony em campo como titular, jogador aqui para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Antony. 17h30 em Portugal, jogo do Porto contra a equipe do Braga. Porto, vice-líder, jogando contra o Braga, que vem na 7ª colocação. O Porto em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4 e empatou 1. O Braga jogando fora, ganhou 2 e empatou 3. Time, pelo momento do Porto na temporada, ainda mais jogando em casa, o Porto é favorito para vencer. Pensando aqui em resultado, Porto para vencer um dos tempos, uma das partes, e ao vivo, o Porto na pressão, vitória do Porto. Tá beleza? Probabilidade aí na tela. E vamos lá, probabilidades na tela aqui para Porto e Braga. Jogo para 2 gols, 85%, probabilidade alta para gols. Gol no primeiro tempo, 90%. Primeiro tempo em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo. Escanteios, Porto 5.5, Braga 5.3. Final do primeiro tempo. Esse jogo ainda 0-0, em alta intensidade, 1 canto no final do primeiro tempo. Cartões, Porto 2.5, Braga 2.1. 1 cartão, pelo menos, para cada equipe. 18h30, ainda no Brasileirão, o Internacional recebendo o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vem na 13ª colocação e o Inter é o 15º colocado. As duas equipes aí, precisando de um bom resultado, estão próximas aqui de Z4, tá certo? O Galo deu uma respirada depois de vencer o Ceará por 1-0. Vamos lá. O Atlético Mineiro pode estar mais cansado. Ele teve um jogo da Sul-Americana contra o Independente Del Valle, ganhou e está na final. O Inter descansou. E olhando o Race, o Inter em casa, dos 5 últimos jogos só perdeu uma partida e o Galo como visitante, dos 5 últimos jogos não venceu nenhuma. Então aqui pensando em resultado, dupla hipótese Internacional. Probabilidades aí na tela. Probabilidade aí na tela para Internacional e Atlético Mineiro. Jogo para 2 gols, 75%. Jogo para menos de 4 gols, 80%. Escanteios. Internacional 4.9, Atlético Mineiro 4.2. Cartões. Inter 2.5, Galo 2.8, pelo menos um cartão para cada equipe. 18h30, Campeonato Brasileiro, o Juventude recebendo o Palmeiras. Palmeiras nesse momento líder do campeonato, o Flamengo ainda não jogou, no momento que eu gravo esse vídeo, o Flamengo vai jogar contra o Sport, provavelmente deve vencer, e aí o Flamengo vai pular para a primeira colocação, e o Palmeiras provavelmente sendo aí o segundo colocado. O Juventude é o vice-lanterna da competição e precisa desesperadamente de pontos, então é um jogo importantíssimo para as duas equipes. O momento do Palmeiras é um momento extremamente iluminado, depois que conseguiu a classificação para a final da Libertadores, vencendo a LDU por 4-0. Ou seja, mesmo jogando fora de casa, pelo momento e também pelo elenco, eu acho que o Palmeiras não perde. Palmeiras, empate anula, pensando aqui em resultado. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Juventude e Palmeiras. Jogo para 2 gols, 75%. Jogo para menos de 4 gols, também 75%. Pré-live, eu prefiro uma partida para pelo menos 2 gols.
Escanteios, Juventude 4.4, Palmeiras 5.4. Cartões, Juventude 2.3, Palmeiras 2.4, um cartão pelo menos para cada equipe. 20 e 30 para fechar Campeonato Brasileiro, Vasco versus São Paulo. Tabela de classificação, a situação é parecida, mas o momento do Vasco é um momento mais interessante. Se a gente olhar aqui a Race, né, o Vasco dos 5 últimos jogos em casa não perdeu nenhuma partida e meteu gol em todos os jogos. O São Paulo jogando fora perdeu 4, só ganhou uma. E o Vasco tem o retorno do Ryan. Ele tinha machucado a coxa e volta contra o São Paulo. O Ryan provavelmente aí o melhor jogador do Vasco nesse momento. Pensando nisso, para resultado, dupla hipótese Vasco e pensando em gols, pelo menos um gol do Vasco na partida. Já que eu falei do Ryan, é um jogador interessante para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Probabilidade aí na tela. Probabilidades na tela aqui para Vasco e São Paulo. Jogo para 2 gols, 80%. Probabilidade boa aí para gols. Escanteios, Vasco 3.9, São Paulo 5.3. Final do primeiro tempo. Jogo 0 a 0 em alta intensidade. Um escanteio no final do primeiro tempo. Cartões, Vasco 2, São Paulo 2.2. Um cartão pelo menos para cada equipe. Vamos lá, como é que ficou meu melhor palpite para o domingão? Jogo entre Barcelona e Elche. Vitória do Barcelona. Real Betis e Mallorca. Um gol pelo menos do Real Betis na partida. Over meio gol, Real Betis. Manchester City e Bournemouth. Também um gol pelo menos do Manchester City. Over meio gol, Manchester City. É isso. Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão. Bora! Como é que ficou o palpitão pro domingão? Vamos lá. Jogo entre Verona e Inter de Milão. Inter de Milão para vencer um dos tempos, uma das partes. Celtic e Rangers, partida para pelo menos 2 gols. Estrela Vermelha e Radkinic. Vitória do Estrela Vermelha já no primeiro tempo. Bahia e Bragantino. Bahia, empate anula. Corinthians e Grêmio. Corinthians, empate anula. Porto e Braga. Porto para vencer um dos tempos, uma das partes. Juventude e Palmeiras. Palmeiras, empate anula. E para fechar, Vasco e São Paulo, pelo menos um gol do Vasco na partida. Esse é o palpitão pro domingão. Time, antes do vídeo acabar, vou deixar no primeiro comentário fixado o nosso grupo gratuito. Se você ainda não participa, chega junto. Muita resenha de futebol, muita dica, muito palpite bom e o melhor, tudo de graça. Aproveita, tá no primeiro comentário fixado. Vídeo tá acabando, não esquece do like e do comentário para fortalecer e amanhã a gente trazer tudo de novo. Análise, melhor palpite, palpitão, enfim, tudo que vocês merecem. Forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui.